Durante a minha infância, eu tive um cachorro, um vira-lata lindo, e que nos acompanhou, eu e os meus irmãos. Ele ficou comigo dos meus 4 anos até os meus 18 e participou. Para mim, foi um irmão, posso dizer isso. Foi um irmão e acompanhou nas brincadeiras, era inteligentíssimo e eu aprendi muito com ele. E desde então, sou apaixonada por cachorros. Hoje eu tenho aqui os meus filhos junto comigo, nós temos três Border Collies. São três parentes, porque vieram do mesmo lugar. E foram chegando aos poucos. A gente foi se encantando com o jeitinho deles. Primeiro veio o Ozzy. O Ozzy, ele é preto e branco. E tem um temperamento, uma personalidade mais sisuda, ele é todo cheio de si, ele não se relaciona com qualquer outro cachorro e parece alguém bastante assim orgulhoso e autoconfiante. Quando ele tinha 6 meses, apareceu o Simba. O Simba veio morar com a gente. O Simba é outro temperamento. O Simba é espontâneo, é alegre, mas ao mesmo tempo é muito instável. E talvez por esse temperamento dele, parece um pouco mais medroso, ele quer agradar. Talvez por isso ele tenha esse lado dele mais briguento, aflorado. Às vezes parece que o Simba tem tanto medo que ele ataca antes de ser afrontado. Às vezes fico me perguntando também se não é por conta do jeito que o Ozzy o recebeu, porque o Ozzy não gostou muito dele, talvez eram muito próximas as idades, eu deveria ter esperado um pouquinho mais para introduzir um irmãozinho na vida do Ozzy. Mas o Simba passou por poucas e boas na vida dele. Enquanto ele crescia, ele teve alguns acidentes, a gente mora aqui no- numa zona rural, numa fazenda. Então, ele já tentou enfrentar cavalos e levou coice e precisou fazer cirurgia. Já teve outros episódios, de acidente em que alguém, sem querer, pisou nele e aí ele teve, tadinho do Simba. O Simba, ele é sofrido. Parece que as coisas acontecem com ele. E depois apareceu o Zeus. O Zeus é o vida boa. O Zeus é cinza. O Simba, ele é caramelo. E o Zeus é um cinza. E parece um lobinho, assim. Os olhos azuis. E são os três. O Simba é de bem com a vida, ele se dá bem com os dois. O Ozzy e o Simba às vezes se estranham. O Zeus se dá bem com todos. O Zeus é de bem com a vida, mas o Zeus, ele é muito, assim, espontâneo até demais. Então eu fico observando. O Zeus e o Simba ficam mais juntos. O Ozzy fica à parte. O Ozzy não se mistura. E o que que eu percebo? E é essa reflexão que eu queria trazer. Então veja lá, Simba sofrido, passou por acidentes, teve um monte de contratempo, o Ozzy não aceitava, ou seja, o Simba tinha todos os motivos, trazendo, humanizando um pouco eles e trazendo para a nossa relação, para a gente aprender com eles, porque eu aprendo muito com eles. É como se o Simba fosse essa pessoa sofrida, sabe? Que precisou ser muito resiliente e tem todos os motivos para reclamar da vida, para se sentir coitado, para não querer viver, para só se lastimar. Então, esse para mim, eu entenderia se o Simba fosse esse. Se o Simba tivesse de mal com a vida e tivesse só reclamando, eu entenderia, porque afinal de contas as coisas que ele passou não são poucas coisas. E aí ele vai brincar com o Zeus. O Zeus, ele não tem muita noção do tamanho dele. Ou às vezes ele atropela, e aí ele acaba fazendo isso com o Simba. O Simba sempre leva a pior. Então o Simba tá andando, o Zeus vem como se não tivesse noção espacial e atropela o Simba. E o Simba sai se catando. Às vezes o Simba tá ali parado, o Zeus vem e por algum motivo ele quer, acho que, marcar território, ele faz xixi no Simba. Então o Simba fica levando isso e a vida continua dando. E observando o Simba, o que que a gente vê? A gente vê como se ele tivesse assim, ó, eu escolho ser feliz, ninguém vai me tirar. Não vai ser acidente, não vai ser cavalo, não vai ser o mau humor do meu irmão mais velho, não vai ser essa vida louca do meu irmão mais novo que me atropela, que faz xixi em mim, nada disso me abala.
Eu decidi ser feliz. E aí pensa num cachorro amoroso, delicado, querido, carinhoso, alegre. Ele é alegre. Se você olhar para a carinha dele, parece que ele está sempre com o sorriso de orelha a orelha. Então a sensação que eu tenho é essa: o Simba escolheu ser feliz. Não importa o que a vida lhe traga, ele não perde a oportunidade de brincar, de pular, de correr. Quando a gente chama eles para uma caminhada aqui ao ar livre, nossa, ele dispara, ele adora, ele aproveita. Então eu faço questão de observar muito o Simba, porque eu queria, sabe? Eu queria ser contagiada por ele. Eu queria conseguir desenvolver um Simba em mim, porque é muito difícil, dependendo do temperamento. Às vezes a gente leva um tombo, uma rasteira. Como é difícil fazer como o Simba faz quando é atropelado pelos Zeus. Ele chacoalha a poeira e dá a volta por cima e vai. Ele não perde um minuto. Ele não perde um minuto bravo, irritado, reclamando. Ele simplesmente chacoalha e vai seguir, é como se ele falasse assim: não, você já roubou 2 segundos na minha vida me atropelando, eu caí aqui, tombei, você não vai roubar mais nada. Então ele levanta e imediatamente ele assume as rédeas da vida e vai ser feliz. Então eu observei isso. Às vezes a gente, quando é atropelado pela vida ou por alguém, quando passa por uma rasteira, a gente para e a gente presta atenção no acontecimento e fica no acontecimento e remoe o acontecimento e fala do acontecimento e julga. Aí a gente sai contando para todo mundo. Encontrei com fulana no supermercado. Você não sabe o que o outro me aprontou. E eu narro toda a história e me lamento. Aí eu saio dali, eu vou visitar meus pais. Aí eu falo, mãe, você não sabe o que me aconteceu. E conto toda a ladainha de novo. E se eu pudesse, no final do dia, analisar, ou no final de um período, quantos minutos da minha vida, ou quantas horas da minha vida eu investi para reviver a rasteira que alguém me deu, eu levei a rasteira, depois eu contei para fulano, depois eu contei para ciclano, depois eu falei não sei para quem. Quantas vezes eu me dei a rasteira de novo, me levando a viver e reviver e ressentir aquilo que alguém me fez? Então, fulano veio e me deu uma rasteira, me passou a perna, me deu um calote, seja lá o que ele foi, fez uma ofensa. A partir dali, cada vez que eu conto para alguém e revivo aquilo com raiva, lamentando, reclamando, sou eu me dando de novo a tal rasteira. Sou eu me levando de novo a sentir mais uma vez, a viver mais uma vez. Como que a gente não percebe que a gente está roubando o nosso bem mais precioso, que é o tempo de vida? Ao invés de eu estar assistindo uma comédia, ao invés de eu estar rindo com minha amiga, ao invés de eu estar lembrando de um momento feliz da minha vida, eu escolhi pegar 20 minutos do supermercado para contar para amiga, detalhe por detalhe do que fulano fez para mim naquele dia que ele me passou uma rasteira financeira. E eu conto, e eu falo, e eu vivo de novo, e eu desperto todas as emoções, e as emoções trazem hormônios, os hormônios destrambelham o meu organismo, não tem problema, mas eu tenho um prazer mórbido de contar com detalhes os dramas que eu vivi. Ah, se eu fosse mais como Simba. Se eu fosse mais como Simba, eu diria assim: fulano, você me passou uma rasteira. Eu vou gastar o menor tempo possível para me erguer. Se eu tiver que fazer ou tomar alguma providência para poder me isentar de algum prejuízo, eu vou fazer. Precisar entrar na justiça, eu vou entrar. Com o menor tempo possível, eu não vou gastar um segundo a mais da minha vida do que eu preciso para arrumar o que você fez. Não sei como é que eu vou fazer para arrumar. Não sei se eu vou ter que entrar na justiça contra você. Eu não sei o que eu vou ter que fazer, ou se eu vou ter que esquecer o que você fez, porque não vale a pena gastar tempo. Só sei que eu não vou gastar um segundo a mais do que você me causou, do que eu preciso para me reerguer. Esse é o jeito Simba de ser. Os Zeus vêm, né, em direção a um confronto. O Simba tá passeando, ele não percebeu. Ele tá passeando, ele tá olhando as coisas, daqui a pouco ele é atropelado. Eu não sei o que o Zeus faz, porque ele faz isso. Ele atropela, ele vem em confronto. Aí ele bate, caem os dois, e o Zeus segue a vida, e o Simba segue a vida.
É como se o Simba falasse: não vou gastar um minuto a mais do que você me já fez. Você já me atrapalhou, estava feliz olhando o céu. Você já me fez cair, agora eu levanto e vou continuar olhando o céu. Eu não vou atrás de você tirar satisfação, eu não vou atrás de você descontar, eu não vou atrás de todo mundo para contar o que você fez. Lógico que ele é um animal e ele age por instinto e ele não sabe fazer, nem sabe fazer isso que eu estou dizendo. Mas é só um símbolo para a gente olhar e perguntar se vale a pena a forma como a gente tem lidado com as coisas que nos acontecem. Sabe aquela frase sábia? Não é o que a vida faz com você que te faz ser quem você é, mas é o que você faz a partir daquilo que a vida fez com você que te faz ser quem você é. É como você escolhe viver aquilo que te acontece que faz você ser quem você é. Esse é o jeito Simba de ser. Ele escolhe fazer o melhor, apesar dos tombos que os Zeus provoca nele. Então, ao invés de cair nesses julgamentos, ao invés de perder tempo, porque eu vou tirar essa história a limpo, porque eu vou até as últimas consequências, às vezes precisa ir, porque às vezes é uma questão até de bem público, assim. Eu não vou deixar passar isso, porque a pessoa que fez isso comigo amanhã vai fazer com outra pessoa. Então, eu vou promover uma ordem, eu vou fazer o que precisa, não é isso? Eu estou dizendo dos ressentimentos, aquilo que fica no ambiente mental, aquilo que eu fico pensando, porque daí eu já, se fosse hoje, eu teria respondido isso, aquilo, aquele outro, e eu tô lá, imersa num ambiente ruim para mim. Se alguém me perguntasse assim, Cris, o que que você está pensando? Sabe o que eu estou pensando? Naquele dia que o fulano me ofendeu de forma injusta e me humilhou na frente não sei das quantas. Então a sua mente está ocupada disso? É, minha mente está ocupada disso. Por que que ao invés de você pensar nesse dia que fulano te humilhou e te ofendeu, você não pensa no dia que seu filho nasceu? Você não pensa no dia em que você se formou? Você não pensa no dia que aqueles amigos fizeram uma surpresa para você no seu aniversário? Não é falta de inteligência até? Já que eu tenho um tempo mental aqui ocioso, que eu não estou fazendo nada, por que que eu escolho gastar 5, 10, 15, 20 minutos do meu tempo remoendo, ressentindo uma experiência horrível, ao invés de reviver o momento fabuloso da minha vida? Ao invés de mergulhar, nossa, eu lembro da primeira vez que eu olhei a carinha do meu filho, quando o médico me trouxe, nossa, me arrepia, que delícia. Quando eu me jogo para esse tipo de rememoração, de relembrança, eu inundo o meu corpo com aqueles hormônios da oxitocina, da serotonina, esses hormônios que me fazem bem-estar, que me promovem bem-estar. Por que que eu escolho ser essa que lamenta, que reclama, que quer tirar a história limpo, quando não precisa, não vale a pena e não vai me levar em lugar nenhum? Por que que eu não escolho enfrentar ao invés de sentar, chorar, lastimar, reclamar, brigar? Enfrentar significa fazer bom uso daquilo que te aconteceu. Quais são os meus recursos, minhas possibilidades, o que que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com isso? O que que me cabe? Isso é enfrentar. Alguém me atropelou aqui, me derrubou, levei um tombo. Peraí, o que que eu posso fazer? Como é que eu me ponho em pé? Teve algum prejuízo? Preciso cuidar de alguma coisa? Quebrou alguma coisa? Como é que eu faço para arrumar logo isso aqui e ir viver? Isso é ser Simba. Alguém veio e me deu um calote financeiro. Peraí, como é que eu faço para me reorganizar? Tem como eu rever esse valor? Tá me fazendo falta? Como é que eu faço para repor? Desproteger o aqui? Se organize logo. Se organize logo e vá viver. Gaste sua energia para solucionar o problema. Isso é enfrentar. Enfrentar é estar frente à situação, lidar com ela e seguir a vida. Se eu não enfrentar, eu sentar e chorar, se eu ficar contando essa história, se eu ficar me. Eu estou prolongando o sofrimento e estou gastando tempo de vida com coisas que não vão me fazer feliz.
Então, o jeito Simba de ser é um jeito de quem enfrenta a situação para resolver o problema e voltar a ser feliz o quanto antes, ao invés de se pôr de coitado, lastimar, reclamar, querer se vingar e descontar. Para o nosso próprio bem, é uma atitude de auto-amor. Tem uma frase que eu trouxe aqui para a gente finalizar a nossa reflexão de um grande violinista. Ele é judeu, ele foi judeu, e ele diz Yehud Menuhin. Não sei se é assim que se pronuncia, mas ele escreveu assim: olha, se a juventude alemã tivesse aprendido a admirar não apenas a música de Beethoven, mas também a dançar e a cantar a música tradicional judaica, o holocausto não teria acontecido. Olha que profundo. É uma, é um convite, é uma provocação para a gente se aprofundar, ao invés de ficar nas aparências apenas julgando. Se a gente, aquele que me afeta, aquele que me atrapalha, aquele que me derruba, se ao invés de eu me armar contra ele, querer me vingar, descontar, querer pôr ele no lugar dele, querer devolver, se ao invés disso eu mergulhasse no universo dele, talvez eu percebesse o sofrimento que ele está, a vida dura que ele leva, a infância horrível que ele teve. E ao invés de querer me vingar e ficar com raiva pelo tombo que ele me deu, talvez eu tivesse inclusive compaixão e me aproximasse para poder inclusive ajudar num ato extremo, mas possível, porque a gente já viu isso acontecer. A gente já viu histórias, e eu me lembro agora de uma, que eu não vou saber dar os detalhes e a fonte, mas era uma mãe que teve a filha assassinada por um bandido de rua que estava na hora drogado e num assalto mata a filha dela. Ela vai conhecer esse homem na cadeia, passa a visitá-lo, se aprofunda na história de vida dele e termina adotando-o como um filho, porque ela percebe o dano que esse homem tinha recebido na vida por tantas dificuldades que ele tinha passado. Esse é um caso extremo, mas é possível de acontecer. Ao invés de nos armarmos contra aquele que nos prejudica, se compreendêssemos um pouco mais o quanto ele está machucado, o quanto ele ainda prefere optar por um mal ao invés de agir de acordo com o que beneficia as pessoas, talvez isso facilitasse, inclusive, a mim mesma, para não ficar presa nas histórias querendo vingança. Talvez isso me ajudasse a me libertar. Fulano não tem para dar, a gente costuma falar. Fulano é um infeliz. Fulano escolhe esse caminho, eu não escolho. Se ele escolhe prejudicar as pessoas, eu não escolho. Eu escolho ser feliz. E isso me liberta. Por isso que a gente diz, o perdão liberta quem perdoa. Fica aqui essa reflexão que eu aprendi com o Simba e compartilho com vocês. Até mais.